Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. O papo de hoje relata a história de vida, os desafios e a motivação que levou a Maica Selle, ativista que com a marca do seu tempo, 40 mais 2, criou o projeto Vitiligo, o meu lugar ao sol. Bem-vinda, Maica, tudo bem? Obrigada, Cris. Um prazer, um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. E nesse mês de março, para mim, está sendo um prazer presentear todos que estão ouvindo histórias inspiradoras de grandes mulheres, mulheres corajosas que têm atitude, e você é uma delas. E eu gostaria de saber, Maica, como é que foi o gatilho para você idealizar esse lindo projeto? Então, Cris, primeiro eu gostaria de agradecer, pelo convite e estar aqui para poder falar um pouquinho sobre vitiligo, que é um assunto que, infelizmente, nem toda a mídia abre, Mas o projeto Vitiligo, meu lugar ao sol, ele iniciou após um assédio, que eu sofri na empresa, e eu fui vítima mesmo de uma exposição nas redes sociais e, por conta disso, usando o vitiligo para tentar me atingir, para tentar me humilhar, E após eu me deparar, com essa postagem, eu no começo fiquei revoltada, fiquei triste, chateada, Natural. E depois disso, Cris, eu olhei bem para aquela postagem, sabe? E eu tenho vitiligo já há 20 anos e desde então eu sempre sofri, sempre me coloquei como vítima da situação. Eu acredito que por conta disso, eu dava esse poder, para que as pessoas usassem o vitiligo justamente... Acho que elas perceberam essa sua fragilidade em relação ao tema, à situação, Maica. Exatamente. Só que aí eu olhei para aquela postagem e eu falei assim, chega, basta. Não vou mais me colocar como vítima da situação. E foi aí que eu fiz um desabafo nas redes sociais. Que idade você tinha quando aconteceu isso? Foi há 4 anos atrás, isso. Relativamente recente. Exato. O seu projeto tomou uma proporção tão grande que parece que está há 10 anos já. Exato. Olha a força disso tudo. Com certeza. E aí, depois desse desabafo, eu recebi muitas mensagens, principalmente de pessoas mais próximas a mim, perguntando, por que não iniciar com algo para ajudar outras pessoas com o vitiligo também. Tá. Pessoas que sofriam, que sofrem, sofriam no caso, na época como eu sofri, Eu falei, poxa, por que não, E foi aí que eu iniciei com uma página no Facebook. E aí eu também não imaginava que fosse repercutir tanto. A demanda represada que estava, carente por uma atitude dessa. Exato. E muitas pessoas me mandando mensagens, dizendo que se identificaram e tal, mandando seus depoimentos também, fotos, enfim. E eu ia repostando porque eu acho que quando você encontra uma outra pessoa compartilhando, da mesma dor que você, a gente se sente muito mais fortalecido. Então, eu acho que foi mais esse conceito, para que as pessoas realmente se sentissem mais acolhidas. E como o projeto deu voz a muitas pessoas, então eu imagino que foi isso mesmo, sabe, Cris? Maica, eu acho que quando... Bacana disso que é uma atitude que gerou uma ressonância muito positiva. Porque não só ao entorno do vitiligo, mas também em cima de uma atitude.
Quantas mulheres que às vezes não sofrem outros tipos de assédio e não se posicionam e não tomam uma atitude? Então, é uma coisa até muito maior do que isso, né? Com Você certeza. tá levantando uma bandeira. Com certeza. E a mídia é muito importante. Eu acho que hoje a mídia abre mais espaço. O posicionamento. Como você disse, não só o vitiligo, né? Mas tem tantas outras causas aí que as pessoas precisam realmente levantar a bandeira, sabe? Se posicionar, né? Vai sempre encontrar um aliado ou uma aliada. Eu acredito muito que quando você levanta a bandeira do bem, o universo conspira muito a favor. Com certeza. A gente tem que saber acreditar nisso. Maica, o vitiligo, ele é hereditário ou ele é emocional? As pessoas têm muita dúvida. Quando eu comentei com algumas pessoas sobre o tema, elas acharam super interessantes, mas eu percebi que elas eram tão leigas como eu. Então aqui o espaço é seu para você contar, inclusive, como funciona e algumas histórias de alguns gatilhos que faz com que o vitiligo na verdade é uma doença autoimune, né? Sim, então. O vitiligo, Cris, é uma doença que se inicia no sistema nervoso. E aí ele vai se apresentar com a despigmentação na pele. Mas aí o que acontece? Ela caracteriza-se, né, com as manchas brancas, no caso, a nossa pele, e vai se apresentar como uma doença autoimune. Fala mais sobre isso. Nós temos, vamos lá, os melanócitos, que são responsáveis por produzir a melanina da nossa pele, eles se autodestroem. Tá. Aí que caracteriza as manchas brancas, que a gente vai perdendo, né? Entendi. A pigmentação. Então, assim, é como se é uma produção de alguns anticorpos contra a célula que deixa a pele de uma cor só. Aí ele como se fosse assim, ele cria uma situação para destruir essa... Exato, porque... essa cor, né, equalitária, assim. Na verdade, Cris, assim, a célula, ela acaba combatendo ela mesma, sabe? Isso é uma doença autoimune, na verdade, sim. né? Então, como eles se autodestroem... Aí ele vai perdendo, né? Não vai produzindo a melanina, que, na verdade, é responsável por produzir a pigmentação da nossa pele. E a pele fica mais sensível onde ela está mais clara? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o sol. Muito cuidado mesmo. Porque fica da cor do albino, né? Sim. Bem branquinho. E a gente acaba perdendo a proteção da nossa pele, porque a melanina também protege, né? Contra os raios solares. Sim, então, a gente precisa realmente usar e abusar do filtro solar. Exato. E quais são os gatilhos que você acredita que causam vitiligo? Então, por ser uma doença que se inicia, né, no sistema nervoso, então o fator ambiental, né, um dos fatores ambiental para desencadear a doença é o estresse, é um trauma, né? Muitos especialistas dizem que é uma doença multifatorial também, né? Além Como assim, além não é um fator isolado, são vários. Exato. Além do estresse que eu acabei de falar, né, o trauma que a pessoa pode passar e de repente desencadear o vitiligo, tem o fator também genético. Tem, então? Tem o fator genético, pode ter o fator genético também. Tá. Né? Tem alguém da sua família que tem? Sim, então, também. Olha só. Também. Entendi. Você, de repente, pode ter... eu não me recordo o nome, tá? Mas você, exemplo, faz um machucado na pele, né? Uma lesão, tem uma lesão na pele. Ela pode desencadear lá também. Então, a falha de pigmentação. Exato, e aí pode desencadear também. Então, é isso, né, no caso, que significa esse multifatorial, né? Os multifatores para desencadear o vitiligo. Entendi. Maica, e
Vamos aprofundar um pouco mais. Quando você foi diagnosticada, né? Qual foi o seu primeiro sentimento? Foi de medo, insegurança, incerteza de tudo. E a primeira coisa que eu pensei assim foi em me excluir realmente da sociedade, né, de tudo, porque, Cris, eu tinha 20 anos quando eu fui diagnosticada com vitiligo. Eu já vim de um trauma, porque como meu bisavô tinha vitiligo, eu não entendia muito bem aquilo, Tá. né? E o engraçado é que quando eu via pessoas com a mesma condição que o meu bisavô, eu olhava para essas pessoas e eram pessoas muito carrancudas, muito tristes, Tá. né? E eu ficava pensando, gente, eu não quero ter essa doença. Parece, sei lá, uma doença de pessoa triste. Entendi. Sabe? Então eu ficava viajando, né? Pensando um monte de coisa. Até que eu fui diagnosticada com vitiligo. E quando a médica... E sabe que quando a médica me deu o diagnóstico, né? Que começou a surgir, assim, eu falei, caramba, né? Foi, na verdade, Cris, eu sofri um acidente, né? Ah. Não foi um acidente muito grave, né? Porém, na parte onde teve, né, a cicatrização, não repigmentou. E eu achei muito estranho aquilo já. Então, aí que está o outro fator. Ah, importante. Entendi. É porque as pessoas precisam entender, né? Para observar Exato. como funciona a reação Exato. do corpo. E aí, eu fui para o médico, né? Fui para um especialista, né? Um dermato, no caso. E ela falou bem assim para mim, sabe, Cris? Ela olhou assim, aí começou a sair uma aqui pertinho da unha, na cutícula, né? Outra no rosto. E a do rosto me preocupou mais ainda. Tá. Porque até então tava assim, nossa, será que é? Será que não é? Mas quando sai no rosto, falei, caramba, e agora? Né? E imagina, né? 20 anos, Claro. naquela fase, né? A vaidade, enfim. E aí a médica olhou pra mim e ela falou assim, ai, Maica, que dó, meu bem. Ai, mas começou mal, né? Isso é vitiligo. Que dó, meu bem, começou mal, né? Exato, ela Gente, falou desse jeito, Que Cris. queimou a largada para contar alguma coisa, né? Exatamente. Aí, aquilo já me impactou. Claro. Sabe Aí você quando... ficou mal, não, lógico, parece que ela me deu aquele atestado assim, olha... Fique mal. Você é uma coitada, né? E eu aceitei isso, Mas né? natural. Na verdade. Mas como? Uma situação de bate-pronto. 20 anos, por melhor que seja, madura, construída... ela entregou um problema na tua mão, né? Exato. Ainda ela falou pra mim, né? Nossa, olha, quando daqui 3 meses você volta, toma essas vitaminas. Pode ser falta de vitamina, mas volta aqui pra gente ver, né? Imagina, né? Lógico, eu fiz todo o tratamento, comecei, né? Iniciei com as vitaminas e tal. Mas aí, Cris, começou também aquele desespero de querer me livrar daquilo, sabe? Jura, Mari? Você sabe que é engraçado, porque as coisas realmente, quando eles entregam pra gente, eu acho que tomam uma proporção maior. Porque eu nunca enxerguei uma pessoa com vitiligo assim, né? Mas olha o contexto, como foi construído errado. Exato. Né? Então, por isso que eu falo, né? É importante também os especialistas humanizarem mais os atendimentos, né? No meu caso, infelizmente, né, eu me deparei com uma médica que não soube lidar muito Estava bem preparada para lidar com a situação. com a situação, né? Então, eu saí de lá assim, eu saí desesperada, eu saí de lá sem rumo, eu saí de lá, falei assim, eu estou realmente assim, Imagino. excluída da sociedade. Imagino. Aceitei aquele atestado, né, de coitada mesmo, de vítima. Dado, né? Exato, de vítima mesmo, por ter vitiligo, coitadinha. Ai, que dó. E eu fui seguir minha vida, só que naquele desespero por me livrar do vitiligo. Então, era assim, Cris. Um dia eu ia num médico, uma semana começava um tratamento.
Aí eu via que não dava resultado, tipo, durante uma semana, eu já procurava um outro médico, ia lá, fazia um outro tipo de tratamento, mas assim, o diagnóstico era o mesmo. Mas isso existe, porque assim, ou é que nem tratamento para celulite, entendeu? Que a gente é para acalmar o coração, mas né, o celulite também é hereditário, né? Tem coisas que não pode ajudar, mas curar o vitiligo existe? Então, vitiligo não tem cura. Vitiligo tem controle, certo? Porém, hoje eu entendo que a gente precisa procurar um especialista em vitiligo, coisa que realmente ainda é muito raro. No Brasil não tem? Existe. Eu conheço alguns especialistas em vitiligo sensacionais, né? Que bom. Quer dizer que agora você está em boas mãos. Sim. Ufa! Porém, hoje eu não busco tratamento, sabe, Cris? Eu optei em não buscar tratamento. Tá. Mas os meus seguidores, as pessoas que me procuram, que pedem uma orientação ou até uma indicação, eu super indico, né? Eu falo assim, Cris, que eu não sou contra nenhum tipo de tratamento, mesmo porque a aceitação é algo que te liberta. Perfeito. Independente se você quer ou não fazer tratamento. Perfeito. Né? Então, você quer fazer tratamento? Vai lá. Só que assim, esteja bem com você mesmo, sabe? Não vá buscar tratamento no desespero que eu ia procurar há 20 anos atrás, né? Porque eu ia lá, assim, desesperada, ansiosa. E se o vitiligo é um fator emocional, né? Então, para mim, eu estava desencadeando muito mais. Sem dúvida. Imagine, eu estava acelerando ainda mais o processo, porque Exato. Eu ia desesperada, o nível ansiosa. De ansiedade que você vivia. Ansiosa, porque eu queria me livrar daquilo, eu queria me livrar disso. Eu não podia falar o nome vitiligo. Não podia. Tamanha revolta, tamanha raiva. Quantas vezes eu chorei, sabe? Perguntava para Deus por quê? Né? Por que comigo, Deus? Por quê? Por quê? Sabe? Desesperada, com ódio, sabe? Revoltada mesmo. E era assim, eu até falo, né, que eu conhecia na época todos os dermatos de Piracicaba. Conhecia, porque era toda semana em um, né? Verdade, Maica. Era assim. Uma saga. Era. Uma saga. Começou a saga do... E falando de humanidade agora um pouco, dentro desse processo de 22 anos, né, que você vem construindo e passando, você acha que... a informação liberta, né? Em todos, ela liberta e ela resolve. Eu acho que quando a pessoa tem muitas questões e desafios, né? Quando você consegue compartilhar a informação e as pessoas terem acesso a isso. Você acha que nesse tempo os olhares de julgamentos, as piadinhas melhoraram? Olha, depois que eu me posicionei, quando eu decidi, né, que eu não seria mais vítima do vitiligo, aí mudou tudo. Mudou tudo. Olha. Porque é assim, sabe, Cris? Dependendo de como você se posiciona, né, diante da sociedade, diante das pessoas, tudo, né? É assim que você vai ter... que as pessoas vão te enxergar, né? E com as outras pessoas, em relação ao geral, com as outras pessoas também que você conhece, melhorou essa questão do julgamento e da pessoa querer segregar? Você acha que as pessoas estão mais bem informadas em relação a isso? Olha, Cris, eu confesso para você que esse ano de 2020, né, que nós tivemos aí toda essa questão da pandemia e tal, que o projeto em si, ele focou muito mais nas redes sociais, eu me assustei com o tamanho das pessoas que se mobilizam, né, em favor da causa do vitiligo. Então, assim, foi algo surpreendente.
Há 4 anos atrás, quando eu iniciei com o projeto, era uma outra pessoa que falava sobre, né, o vitiligo, as problemáticas da doença, falava sobre aceitação, sobre superação, mas era mais focado no, digamos que, nas fotografias, né? Pessoas que começaram esse movimento de modelos com vitiligo, Eu vi uma modelo lindíssima, uma negra. Acho. Isso, Winnie Harlow. Isso. Maravilhosa. Então, começou esse, né? Mas era muito pouco ainda, sabe? E, de repente, deu um boom de projetos, de pessoas que iniciaram com Instagrams também, né, sobre vitiligo, sobre a sua aceitação, né, levando para as pessoas esse exemplo de vida, sabe? Como eu vivo com o vitiligo, enfim. Então, para mim, foi surpreendente, né? Que presente. Sim, com certeza, porque é algo que eu entendo que, poxa, querendo ou não, eu fui inspiração, né, para tantas pessoas também a se libertarem, de repente iniciarem com, né, começarem, terem coragem, né, porque assim, até você ter coragem, sabe, Cris, eu falo por mim, tá? Sim. Até ter coragem para postar uma foto mostrando as manchas, mostrando o vitiligo, é uma barreira enorme. Né? No meu caso, não tem noção do drama que vocês passam, sabia? Para muitas pessoas, como eu enxergo com muita naturalidade, eu não, jamais as pessoas, é por isso que as pessoas têm que realmente prestar atenção, ter cuidado, respeitar, porque eu enxergo naturalidade, mas eu não tenho noção. Mas vocês que estão vivendo essa situação, realmente, olha só o tamanho das questões que aparecem, né, Maica? E assim, para muitas pessoas, sabe, Cris? Mas a Maica tá... Nossa, a Maica só posta foto, não sei o quê, sabe? Ai, Maica vive postando foto, mas né? Mas isso é para todo mundo, viu, Maica? Mas parece que é algo normal. Ser humano, principalmente... Né, nesse mundo digital, as pessoas julgam muito, né? Julgam, mas aí que tá, né, Cris? Até uma pessoa com as suas limitações, sabe? Se olhar no espelho e conseguir se enxergar de uma forma mais carinhosa, uma forma mais acolhedora, né? Sem dúvida. Isso tem uma barreira enorme. Tem um caminho longo para a se você percorrer. postar uma foto, eu lembro quando eu postei a minha primeira foto. Olha só, eu iniciei com o projeto, ok. Mas no meu primeiro ensaio fotográfico, eu fiz questão de contratar uma maquiadora que conseguisse ainda esconder o vitiligo do meu rosto. Você tá brincando? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem está escutando pela web rádio, depois a gente joga também nas plataformas e vai ter o vídeo. Mas para quem ainda, né, não está tendo a oportunidade de ver, a Maica é lindíssima. Tem uma cara linda, um sorriso, uns dentes. E ela toda com essas pintas, com essas manchas, fazem todo um charme. E é tudo muito suave. Então, assim, é engraçado porque tá muito mais esse olhar seu, tá muito mais de dentro para fora do que eu que tô aqui fora te vendo. Porque é tudo muito suave. Sim. É que às vezes toma uma proporção maior ao seu olhar. Exato. Então, Cris, para você ver como eu também passei por esse processo, sabe? Quantas pessoas me mandam mensagem perguntando: nossa, como você conseguiu superar? Como você consegue postar uma foto mostrando suas manchas? Ah, para, gente. Nossa, várias mensagens, né? Então, e eu falo, gente, eu passei por esse processo também. Não foi assim do dia para a noite, sabe? Não foi. Claro que não, imagino. Então, teve todo um processo, um trabalhar. Então, assim, o processo de aceitação não é assim, eu vou dormir amanhã eu super me aceito, né? Não, é de pouquinho, sabe? Então, eu mostro, né? Às vezes eu faço
uns TBTs da vida aí, né, Sim. Cris? E aí eu falo, olha, gente, essa foto aqui, ó, eu ainda usava maquiagem, eu ainda não tinha coragem de mostrar o meu rosto com o vitiligo. E isso foi um processo. De repente, quando eu vi, eu estava, olha só, eu estava postando foto com a axila aparecendo, porque eu morria de Você vergonha. queria se esconder inteira. Burca, né? Você acha que se bobear, Não, uma burca resolveria todos os seus nossa, problemas. Com certeza, com certeza. E Vai se lavar alguém me ela, desse vira de presente, ainda eu bem que ela, adorava. né, não Eu foi pra lá, adoraria. para as Arábias. E se alguém me desse de presente, eu ia adorar. Na época. Nossa. Olha, Cris, pra você ter uma ideia, eu dormia de maquiagem, principalmente quando eu conheci meu marido. Olha. Imagina, aqui em Piracicaba, calor de 40 graus, né? Quase 40 graus, E né? aí, você dormia de pijama de manga Não, comprida? eu saía na rua de roupa comprida, de Que manga. bobagem, olha Saía, isso. saía, imagina, só tinha camisa de manga comprida. Aí as pessoas vinham me perguntar, né? Nossa, Maga, mas você não tá com calor, gente? Pelo amor de Deus. Não, tá tudo sob controle, né? Mas por dentro eu tava assando, né? Simples assim. Mas, Era desse jeito. É, faz parte. E que transformação, que ressignificação, né? Foi. Você ressignificou tudo isso. Foi. Parabéns. Foi lindo. E para mim é um privilégio estar compartilhando mais essa história de sucesso de uma mulher inspiradora. Ah lá, gente, vocês não têm noção, o olho dela brilha, assim. Pensa numa mulher iluminada, feliz, bem resolvida. Ô, Cris, eu falo que hoje a causa do vitiligo é a razão do meu viver. Olha isso. É. Que frase maravilhosa. É verdade. E eu não sou Maica mais sem vitiligo. Não sei. Maravilhoso, não, porque é seu, tá ali, o organismo respondeu dessa forma e Maica, e poderia ser um outro desafio, né? E esse desafio você hoje não é mais desafio. Não é mais. Não. Hoje é um motivo de motivação, é o que te provoca a novos projetos, Sim. a conhecer grandes pessoas. Teve oportunidade. Qual foi a TV que te chamou? A Record. A Record. No começo foi a Rede Record, né? Para você compartilhar. Isso. Então, assim, maravilhoso, né? Tudo isso que você conseguiu ressignificar foi para um outro caminho. Poderia ter ido para o caminho da depressão, da tristeza, da não aceitação, e você foi para o caminho de realização. Exato. Até comecei por esse caminho, né? Mas aí eu falei, opa, peraí. Não, que é natural, né? E é legítimo, porque toda hora que você toma uma notícia que sai fora do padrão, ainda mais em relação voltada ao sistema fisiológico, a estética, uma menina, uma mulher, extremamente legítimo tudo que você viveu, tá tudo de acordo. Mas o mais maravilhoso foi essa pivotada aí que você deu no meio do caminho. Você sabe que tem uma história, né? Porque são os 10 primeiros anos que eu super, né, neguei a minha nova identidade. E a partir desses, né, no meio do caminho, né, digamos assim, no meio do caminho, eu li uma reportagem da Luísa Brunet, né? Que a Luísa Brunet tem vitiligo também. Ah, tem? Tem. Nunca vi. Tem. Então ela não aceitou ainda. Não, ela tá super bem. Agora ela tá? Não, ela tá super bem. Mas olha só. Porque eu nunca vi, nunca percebi. Não, escuta só, Cris. Conta esse bafo. Olha só. Eu lá, né, folheando uma revista e tal, vi uma reportagem. Não, na verdade eu vi ela na capa, né? Sem Photoshop, não sei o que, era uma edição especial dessa revista tal, traz a Luísa Brunet sem Photoshop. Eu olhei o pé dela. E quando a gente tem vitiligo, assim, a gente meio que identifica, sabe? De Imagino. longe. Eu olhei assim e falei assim, gente, esse pé tá estranho. Tem alguma coisa errada. Aí eu fui ver, né? Aí eu folheando assim, falei assim, é isso, é vitiligo. Porque eles perguntaram pra ela, como você lida com o vitiligo. Entendi, Cris, mas você matou a charada antes de ler. Na hora eu falei, cara, eu não acredito, a Luísa Brunet tem vitiligo. Aí eu lendo lá, né, ela contando que ela encontrou uma fã dela, né, num restaurante,
ela totalmente sem maquiagem e tal, aparecendo o vitiligo, a mulher meio que se surpreendeu também, né? Ela levou um susto, ela falou, Luísa Brunet, você tem vitiligo? Como assim? Ela falou assim, sim, eu tenho vitiligo. Aí ela falou uma frase. Qual? Se Deus nos marcou, por algum motivo foi. Olha. E essa frase, Cris, ficou marcada em mim. Olha, arrepiei. Que lindo. Tanto que eu falei isso. Aí bom, enfim, vou chegar lá. Aí eu falei, cara, peraí. Pra que então Deus me marcou? E aí que, nesse momento, eu falo que eu dei o primeiro passo para a aceitação. Foi aí. E isso, assim, E eu nada conheço. foi por acaso você ter visto essa reportagem. E você pode ter certeza que foi mão de Deus que fez essa revista cair na tua mão. Não, exatamente. Com esse pé. E aí, Podia não estar aparecendo o pé. E depois que eu comecei com o projeto, eu entrei em contato com a Luísa Brunet. A Luísa Brunet é uma mulher, assim, extremamente acessível. Ela é maravilhosa. Ela é uma mulher que acolhe, sabe? Olha só. E hoje a gente conversa super. A gente tem um WhatsApp, assim, sabe? Que bacana, cara, que privilégio. E a gente fez lives juntas e tal. E eu conto essa história pra ela, sabe? Que eu demais. conto pra É um ela. divisor porque de águas isso pra você, exatamente, essa frase dela. Exatamente. Foi um divisor de águas pra mim. Perfeito. Né? Então, assim, eu falo pra ela, Luísa, você é a minha musa inspiradora. Que musa, hein? Maica não é boba, gente. Ela não é nada boba. Ela era inteligente, bem resolvida, inspiradora. É exatamente isso, gente. Então, aí, Coisa boa. esse episódio, né? Eu falo que esse episódio foi o primeiro passinho pra aceitação. Perfeito, Maica. Olha, agradeço aqui mais uma vez. Eu gostaria que você já falou tanta frase linda, mas eu queria que você encerrasse com mais uma frase para todo mundo aqui ouvir e se inspirar mais uma vez. Fala pra gente. Então, Cris, eu queria deixar também essa frase que realmente resume, né? Eu acho que resume tudo o que eu passei, né? E essa virada, que assim, quando a gente está bem com as nossas imperfeições, sabe? Ninguém tem o poder de nos humilhar, de nos ofender. E isso eu trouxe para mim justamente após esse episódio, né? Que eu mudei a minha postura, que eu mudei a minha posição mesmo, né? De vítima. Vida, né? Realmente para protagonista da minha vida e da minha nova identidade, sabe? Realmente assumir a minha nova identidade, que é a Maica com o vitiligo. Olha que sensacional esse presente para vocês. Agradeço também a cooperativa Cocrê, que tem um mimo para você, a loja Depósito 23 Cosméticos também tem outro mimo. Ai, tá delícia. Todo mundo aqui te mimando, porque é muito bom compartilhar histórias como a sua. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Até mais, um beijo grande. Cocrê apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.